Amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Sérgio Sveiter vai apresentar o relatório dele sobre a denúncia por corrupção passiva contra Michel Temer. O presidente passou o domingo reunido com integrantes do governo e parlamentares. Michel Temer acordou cedo em busca de apoio. Chamou ao Jaburu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. É ele quem controla o rito de tramitação da denúncia contra Temer. Os dois tiveram uns 40 minutos de conversa a sós. Depois, foi a vez do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB. Temer sabe que suas chances estão se evaporando a cada dia. Hoje, mais um ministro botou a cara nas redes sociais para defender Temer, atendendo a apelo do presidente. Em Mato Grosso, numa lavoura de algodão, o ministro da Agricultura falou que o governo vai até o fim. Para frente, Brasil. O Brasil é muito maior que as crises que nós vivemos. Sairemos dela muito mais forte e, com toda certeza, chegaremos em 2018 para entregar esse governo a quem de direito e a quem o povo brasileiro escolheu. Temer não mede esforços para pedir ajuda. Tentou até um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, a jornalista Andréa Sadi publicou no blog dela, no G1, que Fernando Henrique confirmou o convite de Temer para um encontro. Fernando Henrique respondeu ao blog que está verificando a agenda para saber se poderá encontrar Temer até terça-feira, pois tem viagem marcada para a Europa. Questionado sobre a crise, disse que a situação está muito ruim e que o PSDB ainda vai discutir a posição a ser tomada. Afirmou que não tem como antecipar a posição do PSDB. Disse que o presidente interino do partido, o senador Tasso Gereissati, expressou o sentimento da bancada tucana da Câmara, sentimento da sociedade, mas não de todos os governadores tucanos, ao dizer que a crise estava insustentável a cada dia e que a saída do PSDB do governo seria inevitável. O ex-presidente insistiu na renúncia de Michel Temer. Já o blog de Gerson Camarote publicou que Temer ligou para Fernando Henrique neste domingo, nessa ofensiva para tentar evitar o desembarque do PSDB do governo. Por enquanto, foi só o telefonema que Temer conseguiu. Agenda cheia à parte, não é de hoje que Fernando Henrique Cardoso vem defendendo a renúncia de Temer. Expressão que não está no vocabulário do presidente. O governador de São Paulo convocou os principais líderes tucanos para uma reunião com Fernando Henrique nesta segunda-feira. O que nós devemos fazer? Aguardar o término das reformas. Terça-feira agora é a reforma trabalhista, ela poderá ser aprovada no Senado e aí vai a sanção presidencial. Também a reforma previdenciária, a gente vai saber em pouco tempo se ela vai prosperar ou não. E a reforma política também tem data. Porque depois disso eu vejo que não há nenhuma razão para o PSDB participar do governo. O prefeito de São Paulo, João Dória, admite a saída do governo. Eu não defendo que o PSDB se mantenha no governo. Eu defendo que o PSDB tenha um olhar para o Brasil. Como fazer para que as reformas continuem? Qual é a condicionante para que a reforma trabalhista prossiga e seja aprovada? Qual é a condicionante para que na evolução disso também a reforma previdenciária, ainda que com modificações, possa ser aprovada no Congresso Nacional? E principalmente como manter a economia e a conduta da economia apartada da questão política. Sem ficar no governo? Pode até ser sem ficar no governo. Acho que essa é uma questão do debate. Por isso essa reunião de segunda-feira. No voo de volta da Alemanha, onde participou da reunião do G20, Temer estava chateado com tucanos que o criticam e veio fazendo conta de quem está com ele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não tem o apoio fechado de tucanos, nem de democratas. Temer precisa de 34 votos e mesmo com as substituições que vem promovendo na comissão, o placar está apertado. Essas substituições vão trazer o risco, não tem a garantia, porque o Eduardo Cunha fez isso no Conselho de Ética e foi um desastre, e na CCJ muito mais, é uma comissão de preparo da casa, a comissão que vai encaminhar o parecer para o plenário. Nos bastidores, é dado como certo que o relatório na comissão vai ser pela admissibilidade
da denúncia de corrupção passiva contra Temer. O relator do partido de Temer, mas visto como independente, apresenta suas conclusões amanhã. Eu estou procurando fazer um trabalho para que os meus colegas deputados e deputadas federais, primeiro os da CCJ e depois do plenário, possam ter os elementos necessários para que eles possam decidir. Porque a decisão não é minha, pessoal. O que a Constituição prevê e o regimento é que a Câmara dos Deputados decide. Eu vou dar minha contribuição e depois o meu voto também no plenário. O presidente da CCJ, também do PMDB, fala em votar o relatório até sexta-feira. Num cenário realista, é possível que nós tenhamos que avançar para sexta-feira. Mas vamos ser otimistas que nós possamos esgotar essa discussão até quinta-feira e cumprir, então, o prazo regimental que é previsto para o encerramento dessa discussão. Nesse domingo, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, rejeitou 2 pedidos de deputados da Rede e do PDT para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fosse ouvido na CCJ. Na corrida contra o tempo, Temer saiu do Jaburu no início da noite. Ele se fechou na Alvorada com líderes e ministros como Eliseu Padilha e Moreira Franco. Por causa dessa reunião, o acesso ao palácio foi bloqueado. Turistas tiveram que interromper a visita e se retirar. O acesso da imprensa também foi restringido.